Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o sexto ano. Instrumentos de medida. Nesta aula vamos estudar os instrumentos mais comuns que se usam para medir comprimento. Então são eles. O primeiro deles é a régua, aquele que a gente conhece bem, a gente usa para medir coisas pequenas, coisas que a gente usa no dia a dia, como um caderno, um lápis, uma caneta, desenhos e etc. Ele é muito útil para medir desenhos, pois ele é um objeto pequeno e rígido. Portanto, ele é muito útil para medidas de coisas pequenas, por exemplo, desenhos no papel. O outro instrumento de medida é a fita métrica, que é como se fosse uma régua, porém flexível e também mais comprida do que uma régua. Ela tem normalmente 1 metro e 50. Ela é muito utilizada para medir roupas, então costureiras costumam usar muito ela para medir roupas e também medidas corporais, portanto dá para medir a largura do braço, a circunferência do pescoço e assim por diante. Podemos medir a circunferência de um copo, podemos medir a circunferência de objetos redondos, então ela é muito útil para medir coisas que exigem essa flexibilidade. A trena é um instrumento compacto muito utilizado por engenheiros e arquitetos. Ela consiste em uma régua metálica, num metal razoavelmente flexível que fica toda enrolada dentro de um objeto compacto. Então, para se utilizar, as pessoas esticam esta régua o quanto precisa, né? Normalmente elas são de 3, 4, 5 metros, tem umas que vão até 10 metros. Portanto, é bastante útil para medir paredes, muro, portas, objetos que normalmente os arquitetos e engenheiros lidam. Então, uma trena é esse objeto que pode medir coisas desse gênero. Então, por exemplo, se eu perguntar qual é um instrumento mais adequado para se medir uma porta, uma janela, um piso, o que você vai responder? Uma trena. A trena é mais útil para essas coisas. Se eu perguntar qual é o instrumento mais útil para se medir a circunferência de um braço, de uma perna, não pode ser a trena, tem que ser a fita métrica. Então é isso, gente. Esta foi a aula de instrumentos de medidas. Até mais!